Hoje é um momento muito especial para todos nós. Hoje teremos um tema, Maria de Nazaré, muito apropriado para essa época do ano, né, que é o mês de maio, mas a gente sabe que ela é uma figura muito importante em todos os dias da nossa vida. Então, eu queria convidar vocês para que nesse momento a gente possa iniciar com a prece. Não sei se vocês lembram, mas em 2018, no mês de maio, nós tivemos também a Sandra conosco numa palestra com o tema Maria de Nazaré, e foi feita uma homenagem à Dona Angélica, que ela já havia desencarnado, mas que na ocasião estaria fazendo 100 anos, não era, Cides? E a gente sente a presença dela nesses momentos especiais. Ela gosta muito de música, tinha um grande sonho que foi realizado, graças a Deus, que era de ter um coral aqui no Lar dos Humildes. E nós temos muito orgulho de ter esse coral, né? De termos pessoas integrando esse grupo com seriedade, com compromisso e com o objetivo de realmente levar a mensagem de Jesus através das músicas, acalentando os corações. Então eu acho que agora a gente pode fazer a nossa prece, né, Neto? Eu convido vocês a fecharem os olhos, aqueles que assim quiserem, e sentir a vibração do ambiente. Sentir estes bálsamos de luz que são derramados sobre nós. E assim agradecer. Jesus amado, neste momento que estamos aqui, reunidos em Teu nome, queremos Te agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui. Que as Tuas bênçãos, Senhor, que aqui são derramadas, se estendam a todos os irmãos necessitados. Que as palavras que aqui forem proferidas pela nossa irmã Sandra e as músicas que forem cantadas pelo coral Humilde Canto, que possa alcançar estes irmãos, levando assim, através das vibrações, o lenitivo necessário para o alívio das suas dores, encarnados e desencarnados, Senhor, que sejam acolhidos, amparados pelos instrumentos que o Senhor destina a cada trabalho. Que Maria Santíssima esteja a nos envolver de muita paz, de muito amor, não só neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida. Que ela seja a luz a guiar os nossos caminhos. Que o Senhor nos abençoe e que possamos iniciar neste momento o Arte no Lar do dia de hoje. Que assim seja. Vamos cantar a primeira música, Maria de Nazaré. Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que sobreviveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Agora eu quero chamar a Sandra para que ela possa proferir esse tema tão especial da noite de hoje. Para ela, as nossas melhores vibrações. Obrigada, Maria, para você. Primeiramente, a gente começa observando aí duas fotos de Maria. Uma é de mentirinha e a outra é de verdade. A de mentirinha é o IA, que a gente está pesquisando atualmente todas as coisas e a gente recebe muita coisa, que é a de cá. Né? E a outra é a foto que foi pictografada e o Chico Xavier, através do Emmanuel, disseram que ela estava o mais próximo do que o Chico viu Maria, foi essa belíssima jovem dos olhos azuis. Vamos lá, pode passar. Aqui a gente vai observar como é que a gente sabe o início para que Maria viesse para cá. Houve uma reunião, isso está no livro... Ai, meu Deus. A Caminho da Luz. No livro A Caminho... Deixa eu fazer a minha auxiliar. A Caminho da Luz, houve o encontro dos Cristos planetários, porque Jesus, o Cristo da Terra, os Cristos são os governadores. Ele estava recebendo, ia receber de capela os espíritos que eram rebeldes, que não queriam se melhorar, e o Cristo da Terra ia receber esses espíritos rebeldes. E ali, dentre aquelas pessoas de alta envergadura, se encontrava Maria. E ela ofereceu para Jesus. Ela disse: se precisar de mim, pode contar comigo. Aí Jesus disse: vai chegar o momento. Porque o nosso planeta se encontrava em condições de primitivo. Planeta primitivo. E o planeta de lá estava saindo para da nossa condição atual, que nós estamos no mundo de provas e expiações, para a regeneração. E nós estávamos na condição para entrar para provas e expiações. E eles eram muito rebeldes, foram retirados de lá para vir para cá. Foram recebidos pelo Cristo. Esse é o primeiro momento em que Maria se oferece para que Jesus, para a gente ter a ideia como ela é uma estrela de outro nível, né? Planetário. Vamos lá. Aqui eu vou ler. Falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré
é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lilial, vindo de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens, o Evangelho, código divino, já nas mãos dos homens, que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. Nós vamos parar só um pouquinho para a fala da Vilma inicial, nos tocou muito o coração em relação a Dona Angélica. Dona Angélica estará aniversariando dia 12. Então, em homenagem às mães, em homenagem à nossa querida Dona Angélica, que com certeza se encontra presente no nosso momento da noite de hoje. Pode passar, Ronaldo. Maria, aí aqui a gente vai começar o seguinte, falar como foi a chegada dela na Terra. Joaquim e Ana, eles, como era que era? Joaquim era um jovem pastor. Com 15 anos de idade, ele já era muito centrado, ele era muito devoto, religioso. E o que ele fazia? Ele era pastor de ovelhas. E o dinheiro que ele recebia, ele repartia em 3 partes. Uma parte ele dava para os pobres, as viúvas e os andarilhos. A outra parte ele dava para o templo e a outra parte era a que ele sobrevivia. Aos 15 anos de idade. Aos 20 anos, ele casa com Ana. E eles passam 20 anos, ou seja, dos 20 aos 40. 20 anos casados sem ter filhos. E ela, muito religiosa, muito devota, claro. O espírito para receber a Mãe Santíssima tinha que ser um espírito de alta envergadura. Eles dois faziam muitas preces e prometeram ao Pai divino da bondade que se eles tivessem um filho ou uma filha, eles dariam para o templo. Então, era necessário que se dissesse, todos os estudiosos dizem que Maria é filha da oração. Por quê? Porque eles oraram 20 anos a pedido de uma filha. E Joaquim e Ana, eles, entre 18 e 20 anos antes de Cristo, em Jerusalém, na Galileia, eles recebem Maria. E Maria, quando nasce, aos 6 meses de idade, a Ana coloca Maria no chão e ela já se põe em pé. Aí ela pega Maria e promete, porque as pessoas muito cheias de superstições na religião, ela promete que a filha não mais pisará em solo que não seja sagrado, enquanto ela não caminhar, quando não estiver na idade de ir para o templo. E ela chama uma hebreia, virgem, que assim era o hábito, para cuidar de Maria, bebê. Quando Maria faz 3 anos de idade, os dois levam a filha para o templo, porque eles prometeram que a filha seria doada para o templo. O templo das virgens. Quem dirigia o templo das virgens era Zacarias. Zacarias era o marido de Isabel, a prima de Maria. Por aí a gente já tira como a prima de Maria tinha bem mais idade do que ela. Mas tem alguns detalhes que eu vou ter que omitir, porque senão não dá tempo. Viu? Eu vou só falar o que foi mais importante. Aí, Maria chega aos 3 anos, eles levam, quando chegam no templo, dizem, os estudiosos, que as escadas do templo eram altas.
do templo, o local que era o templo das virgens. E eles vão e botam Maria, e ela vai subindo as escadas, e contam que ela nem se virou para dar tchau para os pais. E eles ficaram em oração, entregando a Deus. Era uma menina diferente, sempre muito alegre, sorridente, muito estudiosa. Ela estudava todas as escrituras. E uma certa noite, ela foi pega, eu acho que quase meia-noite, ela foi pega dormindo em cima dos livros sagrados e chamaram a atenção dela com dureza, porque não podia dormir. Ela criança. E foi a única vez que ela foi chamada a atenção nesse local. Conta-se que ela fazia, todas as crianças, as meninas, ela fazia com que as meninas fizessem oração, ela jejuava. Ela era uma criança diferente, lógico, né? Que é uma criança que vem de outros lugares. Ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concedente virgindade na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Dele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova, Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova, Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor nos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu.
graça, pelo Pai foste escolhida. Eu esqueci de uma parte que é importante, eu vou retomar. Na gravidez de Ana, Maria, antes de encarnar, ela pediu ao plano superior para ela não ficar desocupada, para durante a gravidez ela ficasse trabalhando. E isso está no livro, o que eu falei até então está no livro Regina. Regina, o Evangelho de Maria, de Jorge Damas Martins. E esse que eu estou falando agora é do livro Maria de Nazaré. Ela, durante a gravidez, ela trabalha com o espírito João, o evangelista. É um espírito já muito evoluído, e eles dois trabalham, o que é o trabalho deles? Higienizar a Palestina, retirar os espíritos que conturbariam o ambiente para poder eles serem retirados e higienizar para poder, quando Jesus nascesse, chegasse o momento de Jesus chegar, o ambiente já está limpo. Então esse foi o trabalho durante a gravidez. Contado espiritualmente, só tem 2 espíritos que nós sabemos que durante a gravidez da mãe ficavam trabalhando. Foi ela, junto com João, e ele, quando era Francisco de Assis, João, quando veio como Francisco de Assis. Pronto, agora era onde eu parei, que eu não deveria ter omitido. Agora nós vamos falar um pouquinho de José, não pode deixar, porque José faz parte da vida de Maria. José também é um filho da oração, é filho de Jacó e Raquel, em Belém. Ana e Joaquim em Nazaré. Jacó e Raquel em Belém. Eles eram muito religiosos também, e também passaram muitos anos esperando um filho em oração. Do mesmo jeito, 20 anos se passaram quando Raquel recebe José. José, quando nasceu, porque naquela época, o homem, o filho varão, era a coisa mais especial do mundo. Então José, quando ele nasce, era uma criança muito bonita, chamava a atenção de todo mundo, a beleza singela de José. E ele era uma criança muito inteligente, estudava, pequenininho já, as escrituras sagradas, e aos 2 anos de idade ele já sabia ler e já estudava. Pois bem, José cresce sendo filho só ele, filho, e quando ele já nasce com os pais já com bastante idade, a mãe, a Ana, adoece e José cuida dela. Na Igreja Católica, José é chamado do Santo dos Velhinhos, porque ele cuidava dos pais. Então ele cuidou da mãe, e a mãe morre, e o pai ainda fica 2 anos, ele cuidando do pai. Quando o pai chega a hora da partida, ele diz assim: meu filho, eu estou muito feliz, porque você tem condição, tem bens para continuar a vida, até o resto da vida você tem um trabalho, que era o trabalho do pai, que os judeus, eles ensinam os filhos a profissão deles, né? E ele era marceneiro, né? Pois bem, aí José foi e disse: pois pai, eu queria exatamente falar uma coisa com o senhor. Eu não quero ficar com os bens. Eu quero doar para o templo. Eu vou para Jerusalém. E ele disse: você pode fazer o que você quiser. Então eu vou ter só o mínimo necessário para a minha sobrevivência, mas eu vou trabalhar. Ele disse: tá bom.
E ele se desfez de todos os bens e ele levou uma boa parte para Jerusalém e desfez para muitas pessoas carentes. E ele viaja de madrugada, porque ele era muito querido, ele viaja de madrugada para não chamar a atenção de ninguém. E eles contam que ele viaja caminhando, assoviando. Ele sai de Belém e vai para Jerusalém. Ele lá chegando, agora a gente já volta para Maria. Maria já é uma adolescente. Alguns contam que ela tinha 13 anos, outros dizem que ela tinha 14, outros dizem que ela tinha 12. Então, os estudiosos, em relação à idade dela, têm essa dúvida. Chegou a hora da mulher menstruar, lá no Templo das Virgens, ela tem que casar. Ela não pode ficar, porque se menstruar é impura, já é mulher, então já não é para ficar lá. Era assim que eles faziam. Aí, o Zacarias, que era o que dirigia a casa, ele fez preces e pediu uma orientação de como fazer para casar Maria. Maria era linda, chamava atenção. E ela era de uma beleza interior maior ainda. Aí ele fez uma prece e o que foi orientado? Chamava todos os viúvos e solteiros. Aí eles vieram. Aí ele foi e disse: vocês vão trazer um cajado. Cajado não é o cajado de andar, não, é cortar na árvore um galho que dê para fazer um cajado. Cortar um galho grosso. E vocês vão trazer com o nome de vocês, de cada um, pregado. Aí cada um trouxe e com 48 horas vocês voltam aqui. Um cajado que tiver um brolho vai ser aquele que vai casar com Maria, o escolhido. Quando eles vieram com 48 horas, o cajado de José, ele não tinha um brolho, ele estava todo brolhado, chamou a atenção de todo mundo, todo brolhado. Agora, alguns estudiosos dizem que José era viúvo. José não era viúvo, José era solteiro. Por que eles dizem que ele era viúvo? Porque José cuidava da sua irmã. Ele não tinha irmã, ele era filho único. Mas os judeus, os primos são chamados de irmãos, os tios são chamados de pais. Então, por isso, ele cuidava da prima, que era viúva e que tinha muitos filhos. Esses eram os irmãos de Jesus que são falados no Evangelho. Que a gente tem dúvidas, são os primos, viu? Para poder a gente não tirar essa dúvida. Pode passar o Ronaldo, por favor. Aí nesse momento, que é o momento da anunciação, que o pessoal cantou belíssimo, que eu adoro essa música, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E ele chega para Maria: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria. Ela ficou assustada. Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberá no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem nenhum? Conheço homem em algumas escrituras e outras não conheço varão. Ou seja, ela não tem um relacionamento com varão. É o seguinte, vou explicar. Quando a pessoa saía da casa das virgens para casar, primeiro ficava noiva. Quando ficava noiva,
era na casa do noivo. O noivo morava com a irmã, que é a prima, e ela ficava lá durante 2 anos para poder depois casar. Esse era o período do noivado. Assim é que era a cultura deles, viu? Aí ele diz assim: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Essa tiragem é da Bíblia. É da Bíblia de Jerusalém. Viu? Continuando. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse momento, ele também, o Gabriel, que o pessoal cantou aqui, o Gabriel, é o anjo Gabriel, viu? Que nós ouvimos belíssimamente por eles. Ele chega para José através de sonho. O José, ele tinha a mediunidade onírica, ou seja, quando ele sonhava, sabendo, lembrando tudinho, era um contato imediato com a espiritualidade superior. Pronto, pode passar. Aí ele avisou que eles iriam ser pais, né? Maria e José foram a Belém. Pois bem, aqui a gente já para. Essa parte agora que eu vou falar, é retirada do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografada por Chico Xavier. Naquela época, na Palestina, o rei Herodes, ele fez um recenseamento. Primeiro recenseamento. O que era o recenseamento? Ele chamava os homens da terra que estavam em outros lugares para voltar para prestar conta de como é que está a sua situação financeira atual. Como é que está? Vai dizer todos os bens, o que você ganhou, o que você perdeu. E os da terra faziam, mas os que são daqui, que viajaram para lá, que é o caso de José, contei para vocês, que ele saiu de Belém, ele volta para Belém para participar do recenseamento. E nessa chegada a Belém, eles vão, o casarinho de Belém só tinha 4 estalagens, pousadas, só tinha 4. Aí o José entra com a Maria, pode passar. Aí eles entram, a primeira estalagem era a de Abias, o filho de Sadoc. Aí ele pede, está tudo cheio, Belém está lotado com as pessoas que já chegaram, né? Aí ele diz que não, ele rechaçou, mas com os seus olhos malevolentes na jovem desposada que ensaiou graçola e irreverente, fez José apreensivo apressar-se o passo. Ele olhou para ela com um olhar assim, tipo, ela é bonita, viu? Pode passar. No segundo, foi na segunda pousada, Jorão, ele era usurário, alugava cômodos, e ele achou que não tinha possibilidade, porque estava tudo cheio. Mas quando ele olhou a beleza da moça nazarena, ele chamou o carpinteiro e perguntou se ela não poderia ser escrava, estar à venda. Porque as galileias, por serem pobres, algumas eram vendidas como escravas. Aí o José sai, triste, né? Pode passar. Aí ele vai para a pensão de Jacó, filho de Josias. Ao fixar na recém-chegada, ao fixar-se, ele olhou e disse: como é que um varão, um velho como você, está com uma jovem dessa? Nessa hora, o Gabriel, o anjo Gabriel, sente a humilhação
que a família de Nazaré está passando. E ele vai lá para o terreno. Imaginem um anjo se ajoelha, se prosterna e pede ao plano superior, pede a Deus, que mostre uma luz para que eles não sofram mais tantas humilhações. Pode passar, irmão. Aí, a única segurança, ele recebe do plano superior, que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo. Ou seja, lá no final do casario, tinha os estábulos. E para eles ficarem entre os animais. Uma casa rústica dos carneiros e dos bois. Nesse instante, nos arredores de Belém, estão os pastores de ovelha, lá em oração. Aí, eles eram médiuns e eles estudavam as estrelas, os astros, e eles sabiam que o Messias enviado por Deus estava para chegar. Quando o anjo Gabriel chega para eles e diz, naquela hora a gente vê como uma luz, como uma estrela que ilumina os pastores, mas ele diz, Ave, nesse momento é chegada, eis que vos trago a boa nova de Deus. Acaba de nascer o Messias na cidade de Belém. Aí nessa hora ele dá o endereço. Quando ele diz assim, ele se encontra numa estrebaria e está numa manjedoura. Toda vez eu esqueço a palavra manjedoura. Numa manjedoura, eu tenho que olhar para o meu amor e ele me dá a dica. Aí quando ele diz que está numa manjedoura, ele está dando o endereço. Por quê? São os pastores. Eles sabem que só tem duas estrebarias e somente uma tem manjedoura, que é onde os animais comem. E eles vão com alegria para visitar o nascimento do menino Jesus. Pode passar. Ele é o nosso guia, é o nosso modelo, é a luz maior do planeta. No livro Boa Nova e no livro Antologia Mediúnica do Natal, os dois mostram que foram as primeiras pessoas no planeta Terra a levar a Boa Nova de Jesus. Foram os pastores. Quando eles chegaram aí, eles levaram o que eles tinham de melhor. Eles levaram leite das ovelhas, eles levaram lã para poder aquecer o menino Jesus. E a alegria deles, aí eles saíram a falar sobre a boa nova de Jesus. Nasceu o Messias enviado por Deus. Pode passar. A Mãe Santíssima, junto com José, levam ao templo a criança para receber as bênçãos. E Simeão, o velho Simeão, quando ele pega o menino Jesus, ele diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação das nações e glória do teu povo, Israel. Aí já é mostrando Jesus com 11 anos de idade, que foi a hora que ele sumiu. Por que eu fiz questão dessa parte? Porque é a hora que aparece a Mãe Santíssima chamando a atenção dele, né? Quando ela diz, ela está preocupada, eles vão caminhando, eles caminham dias, são 2 dias de caminhada para poder visitar o templo. E eles estão voltando. E sumiu. Jesus sumiu. Aí quando eles voltam, que encontram com ele
ele está no meio dos doutores da lei. Eles todos admirados com a fala dele, porque ele tinha um conhecimento que envolvia a todos. Eles ficaram tudo admirados. Uma criança de 11 anos, uma criança prodígio, mas não é um prodígio qualquer, é um prodígio luz. E Maria, quando encontra com ele, ela diz: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. A repreensão de Maria ao filho é compreensível, mas Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Só que a partir daí, Jesus ficou quieto e não mais apareceu, porque a lei deles, o homem só pode se comunicar assim para todos em público a partir dos 30 anos, naquela época. Aí ele ficou. Então sai fofoca, fake news, todos os séculos dizendo que Jesus estava com os essênios estudando. Se Jesus estava com os essênios, se ele é o governador da terra, por que ele ia estudar? Ele ia ensinar os essênios. Os estudiosos dizem que Jesus se recolheu e ficou com José, fazendo, ajudando dentro de casa. Ele se recolheu. Nasce no monte a eterna aliança.
todo lugar tem os anjos que nos ajudam, né? Pois bem, o momento da cruz, né? Quando Maria estava junto da cruz, essa parte está no livro Boa Nova. Ela sofre, ela diz assim: o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Pode passar. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração. E ela lembra dele pequenino, com 3 anos de idade, ele trouxera 2 malfeitores de Milzep, que eram considerados perigosíssimos. E ele veio com as mãozinhas pegando as mãos dos 2 malfeitores e chegou para ela e pediu: mulher, dê o alimento para eles, faz um caldo. Isso ela lembra na hora da cruz. Ela lembra do filho, toda a trajetória dele. Por que tanto sofrimento se ele só fez o bem? Pode passar. Aí ela diz o que eles já cantaram na música, né? Ela diz: meu filho, meu amado filho. Nesse instante, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Aí aponta para João. João, eis aí a tua mãe. Ele simbolicamente estava mostrando que Maria estava sendo considerada a mãe da humanidade. Diretamente, João compreendeu. Viu? Porque aí a gente vai ver já já. Pode passar. Pode voltar. Só um pouquinho. Porque é importante. Quando Jesus, quando ele retorna, quem vê Jesus é Maria de Magdala. Mas eu não vou entrar nos detalhes, vou entrar só no de Maria de Nazaré. Porque aí já é outra palestra, Maria de Magdala. Então, Maria de Magdala desce a cidade, chorando, de alegria, porque ela encontrou o Mestre. Quando ela chega lá no cenáculo, todos os discípulos, todas as pessoas chorosas, porque Jesus morreu, porque abandonou, porque deixou. E ela entra com alegria e diz: eu vi, ele vive. Maria de Magdala. Aí vem um dos discípulos e diz assim: eu não creio, porque se fosse verdade ele teria aparecido para Pedro, para João, o discípulo bem amado, para Maria sua mãe, mas para ti. Ela chora sentindo escárnio. Aí Maria de Nazaré vem e abraça ela e diz: eu creio, minha filha. Eu sei que meu filho vive. Pois bem, essa hora é a hora que nós vamos passar para a próxima música, que é a hora que ela diz que o filho dela vive e aconteceu a crucificação. O que aconteceu? Jesus deixou dito para os discípulos, para eles saírem de 2 em 2 para pregarem o Evangelho. E eles foram saindo de 2 em 2. João veio se despedir da Mãe Santíssima e disse: quando eu conseguir uma casa para nós morarmos, eu venho me buscar. E ele vai.
ele passa 2 anos em Éfeso, na cidade, nas viagens. E em Éfeso ele ganha uma casinha em cima da montanha, na beira da praia. A praia lá embaixo e ela fica em cima da montanha, na Turquia. Essa casa, pode passar. Essa casa que é mostrada aí é a casa de Maria de Nazaré. Então esse é o momento do retorno de João para vir buscá-lo. Abençoa com a graça e a ternura a iluminar o caminho da redenção. Vai ser a vida dela na casinha de Éfeso. Ela trabalha cuidando dos enfermos, dos andarilhos. Eles vão lá e ela fala em nome de Jesus para eles. Ela consola os corações empedernidos pela dor. Ela cura os enfermos.
Jesus teve uma criança, está no livro Inácio de Antioquia, teve uma única criança que ele carregou no braço, que era Inácio de Antioquia, que ele ficou órfão de pai e mãe. E a tia era quem cuidava. E a tia era muito sofrimento para ela cuidar. E Jesus fala para João, e João leva o Inácio para a cidade, para a casa de Éfeso, para Maria, para fazer compreender a Maria. Porque ele descia para a cidade e ia pregar. E ela ficava curando os enfermos, cuidando. E o Inácio era um menino de 11 anos, de 8 a 11 anos, ele passou com ela cuidando, curando, ajudando, lenindo as dores, né? E ela sempre falando em Jesus. Quando ele fez 15 anos, João levou para ele ir junto com ele, para ele começar a pregar. Ele ia pregar na cidade, ele passava dias pregando, depois ele voltava, estava lá a Mãe Santíssima, sempre. E ela chegou à velhice. Teve uma pessoa, que eu não posso esquecer dessa parte, uma pessoa que era um leproso, chegou muito ferido, e ela curou todas as enfermidades dele. Ele ficou lá, ela cuidou dele, fazia alimentação para ele, cuidava. E quando ele saiu, ele beijou a mão dela e ele disse: tu és a Mãe Santíssima. A partir daquele dia, aquela casa ficou conhecida como a Casa da Mãe Santíssima. Pois bem, ela chega à velhice, 63 anos, salvo engano, porque agora eu acho que falhou, mas eu acho que é 63 anos. Ela estava ali sentadinha, em oração, porque ela soube da perseguição aos cristãos. Ela estava em prece pelos cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo presos para serem mortos. Ela estava em oração. Quando chega um andarilho, aí você passa um pouquinho, depois volta para essa, Ronaldo. Você passa um pouquinho, depois você volta, pode passar para baixo. Depois você volta para ela. Ele chega e ele diz assim: minha mãe, vem aos meus braços. Aí ela achava que ele era um mendigo. Ela disse: meu filho, eu não posso mais, eu não tenho mais forças para isso, para sair. Venha comigo. Aí ele mostra as mãos e ela vê as mãos dele com as marcas. Aí ela olha e ela vai se ajoelhar. Aí ele levanta Maria e diz: vem comigo. Pronto, você... Aí é a hora, é a morte dela, pode voltar. Aí é a hora da morte dela. Ela desmaia e perde os sentidos. E eles vão dizer para João. Quando João vem, lá ele está na cidade. Quando ele vem, ela já está no fim e é a partida dela. Então depois a música continua. Fecham-se os olhos numa prece, soltam-se agora as emoções, e Maria lá no alto nos envolve.
muita paz aos nossos corações, cheia de bondade nos restaurarás. Seu amor nos segue a cada passo, e venho tua mãe abnegada, nos acolhe sempre, sempre em seu regaço. Mãe querida, tua força nos ampara, tua proteção nunca nos faltou. Pela tua mão seguimos o caminho, em um dia o teu filho nos deixou. Ó Maria, nós abrimos nosso peito, nessa hora esquecemos toda a dor. Obrigado pela paz que nos envolve, obrigado pela luz do teu amor, obrigado pela paz que nos envolve, obrigado pela luz do teu amor. A hora da partida de Maria. Você pode passar. Quando a hora dela partir, ela é recebida pelos benfeitores e eles perguntam o que é que ela quer, o que é que ela gostaria. Ela disse: eu quero ir a Roma, porque ela estava sabendo sobre os cristãos que estavam sendo presos. Eu gostaria de ir. E ela vai. Quando ela sobrevoa, eles levam e ela observa, quando passa lá em cima, ela olhando o lago de Cafarnaum, que é o mar da Galileia, que é a mesma coisa, ela vê que ele tem o desenho de um alaúde, que é o desenho de um instrumento musical da época. Ela se emociona, que a mais bela música cantada no planeta Terra era com a aparência de um alaúde, que era o Evangelho de Jesus. Pois bem, ela chega na prisão, no esquilino, está lotado, está cheio, pode passar, está cheio de pessoas presas, sofridas, tristes. E ela olha assim, e tinha uma jovem triste, com a cabeça baixa, e ela chega pertinho do ouvido dela e sopra mentalmente: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E contam a espiritualidade superior que a jovem começou a cantar. Era uma música linda que ela cantava. E ela envolveu com as vibrações de Maria aquele ambiente. Todos eles começaram a cantar. O ambiente, eles sabiam que iam ser condenados à morte no dia seguinte. Era noite. E eles todos cantando. A partir daquele dia, todos os cristãos, na hora de prestar o seu testemunho, eles morriam cantando. E eram recebidos pelo plano superior, envoltos em luz, pelo plano maior. Pode passar.
Olha aí, a foto dela, de verdade essa. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra. Pode passar. Agora, eu vou ficar de costas para vocês, de frente, porque eu vou ler. Esse é o momento em que Maria Santíssima volta. Tempos depois, ela volta. Primeiro eu vou fazer um recorte. Por que Jesus passou 3 dias sem subir, quando ele diz para Maria de Magdala, te detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai, ao nosso Pai que está nos céus. Porque ele foi visitar Judas, lá no Calvário de dor, de suicida, né? Ele foi visitar, foi aliviar um pouco, mas ele não podia tirá-lo, porque o livre-arbítrio foi do Judas, viu? Chegou a hora, a Mãe Santíssima, na velhice, partiu, e ela pede ao plano superior para resgatar Judas. E aí é uma poesia de Maria Dolores, retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz, em seguida num tom de carinho profundo, quase que em oração ela diz, meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo, sou morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas o traidor? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo, sou morto e estou vivo, matei-me e estou novamente de pé. Aí está repetindo. A princípio julguei poder fazer o rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz, e em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu, meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo. Mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso,
mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse ou esquecesse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem precinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Nós fechamos com Maria de Nazaré. Esse é o nosso fechamento. Que Jesus nos abençoe e a Mãe Santíssima também. Final, eu acho que no lado de hoje, Sandra, nossa gratidão por ter acolhido o convite de estar conosco nesse dia tão especial. Quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que amanhã, né, é comemorado o Dia das Mães, mas eu digo que Dia das Mães é todos os dias. E eu queria convidar o Alcides para fazer a nossa prece final. Por favor. Gente, na saída tem algo especial para vocês, para as mães.
um brinde especial para as mães. Antes da prece, gostaria de dizer que 2002, ela está escondida ali na escada, né? É Emiliana. Estávamos com a dona Angélica aqui nesse salão, né? Era a nossa reunião de vibração e a Nana com violão cantava. E aí surgiu o Humilde Canto, 2002. E é com uma alegria imensa que nós vemos hoje pela primeira vez a casa lotada. Porque nas edições anteriores nós esperávamos terminar o ERD para começar o Arte no Lar. E o pessoal já estava cansado e a maioria saía de fininho, não é? Mas hoje vocês realmente deram assim uma satisfação imensa para nós. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus, agradecer a Bittencourt Sampaio, o nosso mentor, por todos esses anos, Senhor, em que a casa vem crescendo, não somente materialmente falando, mas principalmente em termos espirituais. E hoje nós temos aqui esse contingente de alunos que frequentam e que estão aprendendo o Espiritismo pela porta correta. Senhor, temos certeza que a Dona Angélica está sorrindo, Dona Nazaré, seu Félix e tantos outros amigos da Deise que ajudaram a erguer essa casa. Que o Mestre possa abençoar a todos, a todas que deram o seu contributo para que chegássemos hoje, depois de 30 anos, a esse ambiente maravilhoso que nos abastece semanalmente para darmos continuidade à nossa vida nesse planeta. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, por esse banho de luz que acabamos de receber e que possamos, em vosso nome, pedir a permissão para encerrar esse nosso Arte no Lar de 2025 e que não seja o único, se Deus quiser. Sigam em paz e em segurança para os seus lares. Que assim seja.